Eu trabalho num museu. Tem um pedestal que está sempre vazio e a plaquinha dele diz: não olhe quando ocupado. Não é segredo para ninguém que, quando a grana aperta, a pessoa faz de tudo. Eu não sou tão corrupto moralmente para cometer assassinato, mas estava desesperado para fazer umas paradas quase no limite. O divórcio tinha me detonado, e eu queria sair daquela casa e viver sozinho. Para isso, precisa de grana, e meu trampo não estava pagando o suficiente para eu simplesmente vazar e mudar de endereço de uma hora para outra. Em retrospectiva, talvez não tenha sido a coisa mais esperta procurar emprego na Deep Web. Mas lá paga mais, e eu não queria perder meu tempo cuidando de criança ou de velhinha, para ganhar $10 por hora. Comecei a fuçar em tudo quanto é fórum que eu achava. E filtrei a busca para não ter que matar ninguém nem dormir com ninguém. Depois de um tempo, achei umas ofertas de entrega de pacotes e coisas do tipo: leva isso para tal endereço, aparece em tal casa, etc, etc. Tava de boa para mim, mas eu não tinha carro, e não ia ficar andando quilômetros com umas caixas suspeitas na mão. Finalmente, achei esse anúncio: precisa-se de funcionário de museu, $100 hora, exposição temporária em algum lugar nos subúrbios. Fui no Google Maps ver o endereço e achei um galpão abandonado na beira da cidade. Já tinha passado por lá algumas vezes, na época em que o carro da família também era meu carro. Pensei em tentar. Vai que eram umas paradas de arte contemporânea. Umas estátuas de voodoo ou uns itens amaldiçoados. Eu não acredito nessas coisas, então não ia ser problema para mim. Dizia que eu tinha que estar lá durante a semana, das 11 horas às 17 horas, e domingo era folga. A exposição ia durar uns 3 meses. Rapidinho fiz as contas: $100 por hora, por 6 horas por dia, por 6 dias por semana, por 3 meses. Isso ia dar para cobrir a entrada de um AP e um carro usado, pensei. Ia dar para me virar. Fiquei pensando nas possíveis tretas que esse anúncio podia ter. Vai que o museu era fachada para tráfico humano, venda de drogas ou outras coisas ilegais. Nem sei por que eu falei vai que. Com certeza era isso. Era só tomar cuidado e não me meter muito. Ou talvez a exposição fosse de um milionário excêntrico que queria exibir suas antiguidades duvidosas. De qualquer jeito, $100 são $100. Respondi e tive uma resposta na hora. Para resumir, fui contratado. Com a pouca grana que eu tinha, comprei uma bicicleta e uns fones de ouvido para passar o tempo. Cheguei no galpão numa segunda-feira às 10 horas, ansioso para começar o trampo e pegar meu dinheiro. Eu não estava esperando que fosse tão vazio. O galpão era enorme por dentro, mas os itens expostos eram bem poucos. Principalmente pinturas, cobrindo as paredes e umas estátuas de madeira, extremamente altas. Quase chegavam no teto do galpão e eu não conseguia ver direito as caras delas. Todas meio que curvadas, quase como se fossem gigantes olhando para não pisar na gente. Tinham os cadernos expostos também. A maioria tinha desenhos ou rabiscos. Não eram nada demais. Eu realmente não conseguia entender o que eu estava vendo. Vi uns equipamentos cirúrgicos desconhecidos. Pareciam quase medievais. Do lado, um par de tesouras comuns. Pensei, a princípio, que fosse irônico, ou só uma obra de arte, mas a mulher meio apagada que me levou lá dentro disse que aquelas tesouras eram autênticas e extremamente importantes. Eu não consegui dizer a idade da mulher. Ela era asiática, com a pele clara e luminosa, só por isso, eu diria que ela tinha uns 20 anos, mas os olhos dela se moviam muito e tinham uma certa escuridão que só se ganha com a idade. Contrastando com o rosto, as mãos dela eram enrugadas e manchadas. O cabelo dela caía em fios longos nas costas e estava embaraçado nas pontas. Parecia que não lavava. A parte mais interessante consistia nos últimos 3 itens, expostos na parede oposta à entrada. Se eu sentasse na minha mesa, perto da entrada, a parede era quase invisível, escondida nas sombras. Eu não entendia por que as luzes eram tão fracas. A mulher explicou que isso contribuía para a atmosfera da exposição. Um dos itens era uma mesa baixa, redonda, de madeira. A placa na frente dizia fome. A mesa estava mastigada e arranhada nas bordas. Acho que ela era quadrada, mas a madeira tinha sido mordida e mastigada a ponto de arredondar os cantos. As marcas de dente na mesa eram humanas. Achei que devia ser alguma obra de arte. O outro item era um par de sapatos.
A placa dizia os sapatos que foram andando para casa. Eram velhos, feitos de couro, e gastos em lugares impossíveis, como se quem os usasse tivesse andado em círculos continuamente. O último item era um pedestal vazio. A placa dizia: pintor, não olhe quando estiver ocupado. Fiquei olhando para aquilo um tempão. Que conceito interessante, murmurei, notando o olhar fixo da mulher em mim. Sim, ela respondeu. Mas não olhe quando estiver ocupado. Como eu vou saber? Você vai ver. É um trabalho bem fácil. Você não tem muitas tarefas, e ganha muito dinheiro basicamente não fazendo nada. Você precisa entender que valorizamos muito sua discrição e falta de curiosidade. Sim. Obrigado. Respondi rápido, de repente. Percebi que eu não queria que ela fosse embora. Isso não impediu ela de atravessar o galpão e fechar a porta atrás dela, sem nenhuma outra formalidade. Fiquei sozinho, com a arte. Meu trabalho era sentar na mesa e receber os visitantes, vender os ingressos. Percebi que a pilha de ingressos era relativamente pequena, eles não esperavam muitos visitantes. Como eu imaginei, o galpão ficava na beira da cidade e não tinha nada divulgando essa exposição. Ninguém ia vir. Decidi que ia colocar uma música e estudar as pinturas. Levantei e fui para a frente da primeira, intitulada Minha Mãe. Mostrava uma linda paisagem marítima, as ondas cristalinas se fundindo com a praia brilhante. Era o tipo de cenário que você encontra antes de uma tempestade, tão brilhante e ao mesmo tempo ameaçador, como se soubesse o que o esperava. Não consegui achar nenhum vestígio de mulher, no entanto, bem na hora que eu ia para a próxima pintura, meu pescoço travou. É impossível descrever a vontade repentina e alarmante de correr. O pânico que sobe no peito. Eu tava com medo de virar, e ao mesmo tempo odiava estar de costas para a sala. Respirei fundo. Vou contar até 3. 1, 2, 3, não virei. Continuei encarando minha mãe, com medo de agir no impulso de correr de volta para minha mesa. Depois de momentos torturantes em que meu coração ameaçava pular para fora do peito, dei uma virada rápida e mergulhei de volta para minha mesa. Ufa, falei em voz alta. Esse lugar é sinistro pra cacete. Por quê? Por quê? Sei lá, é muito estranho. Eu não pagaria pra vir aqui, minha garganta tava tão seca que tava coçando. No ar frio, gotas de suor começaram a se acumular na minha testa. Meus olhos correram para vários pontos da sala. Para as pinturas. Para as estátuas. Para os cantos. Com quem eu tinha falado? Quem era aquela pessoa? Fiquei encarando a porta fechada da entrada. Quem é você? Não tive resposta, só me responde. Eu ouvi você direitinho, eu sei que tem alguém aqui dentro. Você tem que, comecei desesperançoso, você tem que comprar um ingresso para entrar. Ouvi um barulho no fundo do galpão. A fome. Os sapatos que foram andando para casa. O pintor. Será que o pedestal se referia a quem tinha feito as pinturas? Levantei e fui devagar profundo. Fiquei olhando pro chão até ver as bordas de a fome. Na luz fraca, consegui distinguir a sombra do pedestal, e nele, vi a sombra de uma figura. Parecia humanoide, como alguém agachado. Não consegui dizer para que direção estava virado, eu estava com tanto frio. Dei um passo para trás, devagar, do mesmo jeito que eu tinha vindo. Finalmente, depois do que pareceu bilhões de anos, sentei na minha cadeira. Passei o resto do meu turno ali, perturbado demais para ouvir música. Em algum momento, ouvi o som fraco de passos molhados vindo do fundo. Sabe quando você é criança e começa a reconhecer a forma de andar dos seus familiares quando eles estão subindo a escada? Como você consegue distinguir a passada animada do seu irmão mais novo dos passos lentos e pesados do seu pai? Esses passos pareciam uma combinação desses dois padrões. Quase como, mancando. Duraram alguns segundos. Depois sumiram sem chegar a um destino certo. Jurei para mim mesmo que ia pedir demissão no dia seguinte. Mas, quando vi a transferência bancária naquela noite, achei que não era um trabalho tão ruim assim. Não é como se estivessem me perseguindo ou me machucando de alguma forma. Eu só tinha que sentar, sonhei, no entanto, com aqueles passos chegando em mim finalmente. É terça-feira, e enquanto eu escrevo isso, consigo ouvi-los fracamente no fundo. Só espero que eles apreciem minha descrição.
Me pergunto se a fome e os sapatos que foram andando para casa estão conectados de alguma forma, mas eles não me pagam para ser curioso.